Abra sua Bíblia. A Bíblia é luz, é a palavra, é a direção, é a revelação. Glória a Deus. A Bíblia é aberta, é Deus falando conosco. E Deus quer falar conosco hoje, amém? Quer falar com você, quer falar com cada um de nós. Lucas, capítulo de número 6. Aleluia. Graças a Deus. Lucas, capítulo 6 e verso de número 6. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. E Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Ele fala ali acerca de um outro sábado, porque naquilo que é contexto do texto, ele já diz acerca de algo que Jesus havia realizado em um outro sábado, né? Aquilo que Jesus havia manifestado. E esse sábado que ele cita aqui não seria um sábado seguinte, mas um outro sábado, um outro momento, um outro dia, né? Um outro dia de sábado, Jesus estava nessa sinagoga. E o primeiro que eu quero ressaltar acerca daquilo que Deus queimou ao meu coração, e eu creio que vai trazer edificação para nós aqui nessa noite, é ressaltar acerca de 3 tipos de pessoas que haviam ali naquele ambiente, que haviam ali naquela sinagoga. 3 tipos de pessoas que é relatada nesse texto, e isso é muito mais importante do que aquilo que você possa imaginar. Primeiramente, o mais importante de tudo é que havia ali alguém que curava. Havia alguém ali que tem poder para curar. O segundo ponto é que havia alguém ali que necessitava de cura. Então havia alguém ali que cura, havia alguém ali que precisava de cura, mas também havia ali aqueles que estavam naquele lugar para acusar. Havia ali alguém que curava, havia alguém ali que necessitava receber uma cura, mas também havia alguém ali, haviam pessoas ali que estavam ali para acusar. E eu tenho algo para nós aqui nessa noite. Está presente aqui através do Espírito Santo de Deus, aquele que é poderoso para curar. Está presente no nosso meio aquele que ainda cura. E eu creio que nessa noite, de igual forma, existe alguém aqui que precisa ser curado, porque nada do que Deus fala em vão. Tudo aquilo que Deus fala tem destino, amém? Tudo aquilo que Deus envia tem um destinatário. A palavra de Deus mesmo diz que ela não volta para Deus sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Alguém aqui acredita que essa palavra que Deus enviou para cá nessa noite tem um propósito, tem um destinatário, tem um alvo? Eu creio. E a boa notícia é essa, que ela não volta para Deus sem antes cumprir aquilo que lhe apraz, sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Então, da mesma forma que se passa nesse texto, nesse relato, quando havia alguém ali que curava, quando havia alguém que precisava ser curado, eu acredito que isso também acontece com a gente aqui hoje. E glória a Deus, porque aquele que cura está aqui, aquele que restaura está no nosso meio, aquele que liberta, aquele que transforma, Jesus, porque só Ele pode fazer, e Ele está presente, né, na pessoa do Espírito Santo. Então nós vemos, né, e a nossa oração também é, né, eu quero crer que os acusadores ficaram em casa hoje, pela fé.
Pela fé estão aqui. Está aqui aquele que cura e está aqui aqueles que entenderam que precisam ser curados. Entendemos que necessitamos disso. Então nós, ao lermos o texto, nós notamos que os mestres da lei, que os fariseus, o próprio texto relata isso. E ele diz que eles estavam observando atentamente a Jesus. Olha só como isso é interessante. Eles estão nesse ambiente, eles estão nesse lugar e estão até mesmo observando Jesus. O texto fala isso, que eles observam atentamente a Jesus. Mas algo que nós precisamos compreender e até mesmo trazer para o nosso coração, é que eles não estão observando para aprender. Eles não estão observando a Jesus para estarem atentos àquilo que Ele vai fazer, para que no momento certo eles possam glorificar. Eles estão observando, então não é para o aprendizado, não estão observando para que eles possam louvar e adorar, eles estão observando para acusar. Eles estão observando para achar algo, para julgar aquilo que Jesus estaria fazendo. A observação deles era nesse intuito de acusá-lo a partir daquilo que ele fizesse. Mas no verso 8, então, a minha Bíblia diz que Jesus, já sabendo o que eles pensavam, porque o nosso Jesus sabe de todas as coisas, o nosso Jesus conhece tudo, conhece o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente, as nossas emoções, Ele conhece. Isso deveria trazer muita alegria para nós. Está certo que para alguém pode trazer durante um período um medo, né? Mas Ele conhece o que pensamos. Nesse exato momento, Jesus conhece o nosso pensamento. E é nesse momento que a Bíblia está dizendo, Jesus já sabia o que estavam pensando, né? Então não se preocupe, irmão, porque eu creio que Jesus já está operando desde o início desse culto, desde que a gente se reuniu como igreja. Não é sobre um prédio, mas é sobre a comunhão da igreja, é sobre um corpo que se reúne, é sobre esse corpo que está unido e recebendo de Deus nessa noite. Eu creio que então, até mesmo do momento que nós chegamos, Deus já está ministrando na nossa vida, Deus já está operando de alguma forma sobre nós, nos fortalecendo e, por que não dizer, até mesmo nos curando. Então não se preocupe se alguém vai julgar o que Jesus vai fazer na sua vida, não se preocupa, né? Ontem nós estávamos aqui numa vigília, alguém foi curado aqui ontem, alguém foi dar um glória a Deus aí, alguém foi avivado, e vai haver alguém que vai estar lá julgando, apontando, olha que coisa, então não se preocupe se tem alguém julgando ou apontando o que vai acontecer, ou o que está acontecendo na tua vida, o que Jesus está fazendo. Foque que existe alguém no céu que deseja te curar, fique focado que existe alguém no céu que nessa noite ainda, Ele deseja te fortalecer, Ele deseja te encorajar, Ele deseja te aviva. Alguém crê nisso? Dá um glória a Deus. Então os fariseus, eles estavam de uma maneira sorrateira e encoberta, procurando algo para julgar. De uma maneira sorrateira, eles estão ali, atentos, observando a tudo, procurando o quê? Um ponto para condenar, para julgar, para acusar. E Jesus, de maneira clara e transparente, está procurando alguém que Ele possa curar. Enquanto eles estão de maneira sorrateira, encoberta, escondida, manipulada, fingida, tentando encontrar algo para acusar, Jesus está sendo transparente e claro, procurando, não estava só procurando lá, Ele está procurando hoje aqui também, quem Ele possa curar. E quando eu falo quem Ele possa curar, não tem a ver com Ele poder acerca, né, da dimensão de poder, porque Ele pode todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. Quando eu falo Ele procura alguém que Ele possa curar, porque na verdade, muitas vezes nós sabemos que precisamos ser curados, mas nós não permitimos que a cura aconteça. Nós sabemos da necessidade de receber cura, nós entendemos, olha, né, eu preciso ser curado, eu estou desse jeito, mas muitas vezes nós não permitimos que Jesus nos cure.
Ele deseja curar, mas Ele está procurando aqueles que Ele possa, aqueles que estejam dispostos, desejosos, né? Então Ele sabia o que eles estavam pensando, e de maneira plena, de maneira transparente, né? Ele está ali revelando isso. Ali havia um homem, né, que precisava de cura, havia um homem ali que precisava ser curado. E quem era esse homem? Esse homem era alguém que tinha a sua mão mirrada, que ele tinha a sua mão atrofiada, que ele tinha a sua mão ressequida. Esse era ali como o homem se encontrava, né? Esse homem estava ali e a mão ressequida, a mão mirrada, é uma mão que não se desenvolveu. É uma mão que atrofiou, é uma mão que não tem movimento, é uma mão que não tem conteúdo, que se tornou inútil, né? Ela está mirrada, ela está sem movimento. E sabe quando a gente ouve falar acerca de mão? Mão tem muito a ver com as nossas ações. Mão tem muito a ver com aquilo que a gente faz, porque é com as mãos que nós operamos, é com a mão que nós fazemos. Deus opera através da sua palavra, Deus fala e as coisas acontecem, amém? Porque Ele é Deus, Ele fala e as coisas são criadas, Ele fala e o morto volta à vida, Ele fala e o cego enxerga, Ele fala e o surdo ouve, Ele fala e o mudo fala, aleluia, porque Deus opera através da sua palavra. Mas nós, homens, operamos através das nossas mãos. Nós usamos as mãos para fazer. E o que esse texto me diz desse homem mirrado? Então eu trago para nós uma representação aqui. Que talvez tem pessoas hoje aqui nessa noite que as suas ações estão mirradas. Que aquilo que você vem fazendo está mirrado. Que aquilo que você vem tentando realizar está atrofiado, que você tenta e parece que não tem resultado, você se esforça e parece que não tem efeito, você usa ali todas as tuas forças e parece que é inútil, fala muito das nossas ações. E é no verso 8 então que Jesus libera uma palavra em direção a esse homem. No verso 8, Jesus vai dizer a esse homem, Jesus vai falar para ele, Jesus vai liberar uma palavra para ele. Quem aqui crê que Jesus está falando com você nessa noite através da palavra? Quem está recebendo uma palavra de Jesus nessa noite? Jesus libera uma palavra para esse homem, e ele vai dizer para esse homem: levante-se. Ele vai dizer para esse homem que precisa de cura: olha, levante-se. Jesus libera uma palavra em direção àquele homem, da mesma forma que Ele está liberando sobre você nessa noite, da mesma forma que Ele está liberando sobre nós, sobre Lagoinha Araucária, uma palavra direcionada para nós. Ele está falando com quem está aqui nessa noite. E Jesus fala para esse homem: levante-se e venha para o meio. E a Bíblia diz: e ele se levantou e foi. Sabe o que é lindo? Jesus libera uma palavra direcional, uma palavra que tem um destino. Jesus não está liberando assim, olha, não, quem pegar, pegou. Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Não é Ele que sabe de tudo, não é Ele que sabe aquilo que eles pensam. Então, Jesus sabe quem está aqui nessa noite. Jesus sabe quem está presente. Ele sabe com quem Ele está falando. E nós não falamos qualquer assunto com qualquer pessoa. Cada pessoa que nós vamos conversar tem assuntos diferentes. Existem assuntos que eu posso tratar com o meu filho, mas que eu não posso, às vezes, tratar com o irmão. Existem assuntos que eu posso tratar com o irmão, mas que eu não posso tratar com a esposa do irmão. Faz sentido? Porque o conteúdo do assunto tem a ver com os envolvidos na conversa. Então Jesus sabe com quem Ele está falando. E Ele direciona uma palavra para aquele homem. Não é lançar algo para ver se acerta em alguém. Não é sobre isso. É sobre Ele saber com quem Ele fala. E quando Ele sabe com quem Ele fala, Ele sabe o que é necessário falar. Agora a minha pergunta é: nós sabemos o que é necessário ouvir? Nós temos facilidade em ouvir? Não, eu acho que Deus errou essa palavra hoje. Deus não erra. Deus não falha, Deus é confiável.
Deus é fiel, Deus é leal, e tudo o que Deus faz é bom. Então Jesus direciona essa palavra para esse homem, uma palavra específica, porque Ele está falando com esse homem. Se Deus está falando com alguém, dá um glória a Deus, por favor. A palavra de Jesus é liberada sobre esse homem dizendo: levante-se e venha para o meio. E sabe o que é lindo? Que esse homem correspondeu com a palavra de Jesus. Esse homem interagiu. Eu não sei por que a minha vida não muda. Estou há 20 anos na igreja, frequento igreja, não perco um culto, sou dizimista, sou ofertante, sou voluntário, faço tantas coisas. A pergunta é: você corresponde com a palavra que Jesus libera sobre você? Existe uma resposta em cima da palavra que Ele libera? Existe um corresponder com essa palavra? Porque Jesus fala, e Jesus falar, nós sabemos que Ele fala, e mais do que falar, Ele cumpre aquilo que Ele fala e coisas acontecem, Ele fala e a terra estremece, Ele fala e os demônios fogem, Ele fala e milagres acontecem, isso nós sabemos. Agora o que nós precisamos compreender é: eu tenho correspondido com aquilo que Jesus está falando na sua palavra? Eu tenho dado uma resposta? Porque esse homem correspondeu, esse homem deu uma resposta. Então entenda isso: a palavra de Jesus sobre ele gerou movimento, e eu quero declarar em fé, porque o meu coração queima em fé, e eu confio no Senhor, eu confio que Ele é poderoso para fazer mais, eu confio que enquanto Ele está liberando essa palavra, você já está sendo movimentado no seu espírito. Esse homem recebe uma palavra, e a palavra que ele recebe gera movimento. A palavra que ele recebe de Jesus gera uma ação. Ontem nós estávamos aqui no Start ouvindo sobre isso, e é tão lindo isso, porque quando nós falamos de fé, ontem nós falamos acerca de fé e salvação, e aí nós falávamos acerca da fé, que da palavra original no grego é pistes no grego, e ela tem uma variação, no grego ela varia, e ela varia de acordo com a relação. Como assim? Quando se trata da relação do homem com Deus, essa palavra, ela significa confiar. Então a fé no grego é pistes, e quando diz da relação do homem com Deus, o significado da palavra é confiar. Então o que significa ter fé? Ter fé significa confiar em Deus. Ter fé significa andar em confiança em Deus. Mas ela é uma palavra que tem variação. E quando é uma relação de Deus para o homem, porque mudou. Existe a relação do homem para Deus e a relação de Deus para o homem. Essa mesma palavra pistes significa confiável. Olha que maravilhoso isso. Quando é do homem para Deus, fé significa confiar. Mas quando é de Deus para o homem, é Deus dizendo: eu sou confiável, eu sou leal, eu sou fiel. E nós precisamos crer e andar em fidelidade, né? Andar em fé, andar em confiança, ter uma vida de confiança naquilo que Ele fala. Então aquele homem confiou, aquele homem correspondeu com aquela palavra, né? Ele deu uma reação. Jesus libera a palavra, e quando Jesus libera a palavra de Jesus gera movimento naquele homem. Eu quero muito mais do que movimento, declarar que a palavra de Jesus já está gerando aceleramento na nossa vida. Acelerados, estamos sendo acelerados, eu creio, porque Ele é poderoso. O nosso problema como cristão é que muitas vezes nós esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Nós deixamos que um problema ofusque o tamanho do Deus Todo-Poderoso que está sobre a nossa vida. Ontem nós compartilhávamos aqui Isaías 40, vai dizer 12, se não me engano, ele diz que o Senhor é aquele que está com os oceanos na concha das suas mãos. Quem pode ter os oceanos na concha das suas mãos? Quem é aquele que mede a palmos os céus, que fragmenta, que divide porções com
palmo de suas mãos. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, o inigualável. Naum capítulo 1 e verso 2 ainda diz, e isso é lindo, pega aqui, ontem nós compartilhamos, né, com os irmãos, mas pega você que não pôde vir. Às vezes quando a gente olha para o céu, e o céu está cheio de nuvem, o que isso indica? Quando a gente olha para o céu e o céu está cheio de nuvem, isso indica que vai chover. Para as mulheres isso indica que é hora de tirar a roupa do varal. Céu cheio de nuvem é indicativo de que vai chover. Você consegue pôr para mim na 1 e 2? Capítulo 1 e verso 2. Então o céu cheio de nuvens é um indicativo, vai chover. O céu cheio de nuvens é um indicativo, que é hora de recolher a roupa. Aleluia. Mas olha o que o texto de Naum, capítulo 1 e verso 2 diz: o Senhor se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. Pulou lá, acho que você começou na parte B. O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocente ocupado. Está no 3, né? É o 2, filho, é o 2. 1, 2. Capítulo 1, verso 2. Aleluia. O Senhor é um Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador, cheio de indignação. Virou? Naum diz assim, que as nuvens são a poeira dos pés de Deus. Que as nuvens são, ou é o 1, 2 ou é o 2, 1, então. São a poeira, as nuvens são a poeira dos pés de Deus. O que isso significa? Está cheio de nuvem, Deus passou, Deus está passando, Deus está se movendo. Achou lá para nós? É o 3, é 1, 3, né? Então tá, 1, 3, vamos ler, caso vai que veio algum mestre da lei, né? Nós mostrar que está na Bíblia. 1, 3, capítulo 1, verso 3. O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocente ocupado. Virou. O Senhor tem seu caminho no vendaval. Olha que lindo essa parte, irmão. Onde está o caminho do Senhor? No vendaval, na tempestade. Sabe aquele caminho que te mete medo? Sabe aquele caminho que te faz pensar em desistir? Não, agora vem uma tempestade que hoje eu não consigo nem cultuar. Hoje vem uma tempestade que eu não estou conseguindo nem ler Bíblia, nem orar. Hoje vem uma tempestade que está difícil até mesmo permanecer de pé. Mas olha o que o profeta está dizendo. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade. Nós achamos isso no Novo Testamento, quando os discípulos estão no meio de um barco sendo açoitado pela tempestade. Tem um vendaval, tem uma tempestade, mas onde está Jesus? Fazendo um caminho no meio da tempestade e no meio do vendaval para socorrer os seus. Aleluia. Vira fazendo um favor, continuação. E as nuvens são poeira dos seus pés. Isso, pode aplaudir a Jesus como um bom crente. Se a Ele pode ser melhor, se é a palavra de Deus, pode ser melhor. As nuvens são a poeira dos pés de Deus. Ele passou. Olha só que lindo, que maravilhoso. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande. Então Ele libera uma palavra que traz movimento. Sabe, quer ver sua vida mudar? Está todo mundo bem, está tudo bem, está tudo confortável, está tudo. Alguém aqui quer ver sua vida mudar? Amém. Aleluia. Então eu tenho uma palavra: levante-se. Levante-se, posicione, tome um posicionamento. Quer mudar de vida, quer viver um milagre na sua vida, na sua história, tome um posicionamento. Essa semana nós tivemos a graça, fomos abençoados pela graça de Deus. Estive ministrando numa igreja com alguns irmãos lá em Fazenda Rio Grande, uma grande igreja na fazenda. Ficamos até admirados com a estrutura, uma igreja maravilhosa. Terça-feira,
8 horas da noite, e a igreja cheia de homens, recebendo uma palavra da parte de Deus. Porque eu poderia dizer que Deus está fazendo na vida dos homens, mas Ele já faz desde o Gênesis. O problema é que os homens não estavam correspondendo com aquilo que Deus está fazendo. Mas nesse tempo, homens estão começando a corresponder aqui na terra com aquilo que Deus já fez lá no céu. E nós terminamos, eu fiquei impressionado. Eles tinham tido um final de semana antes uma conferência de mulheres. Até mostrei para a Simone, pastora, a igreja lotada, cheia. E aí o irmão falou, vamos encher esse altar de homem. E era um altar grandão, né? E encheu. E o culto terminou com os homens avivados, chorando, prostrando, adorando, se entregando a Deus. É tão maravilhoso porque estão ouvindo e correspondendo. Nós somos homens que não vamos ficar argumentando com o que Deus está falando. Nós vamos obedecer, nós vamos nos entregar, nós vamos receber de Deus. Deus nesses dias está levantando heróis nesse lugar. Heróis nesse lugar. E heróis não correm do perigo. Heróis aceitam correr o risco de enfrentar o perigo para salvar uma vida. Eu creio nisso, e nesses dias é isso que nós estamos vivendo. Um corresponder, estou ouvindo, estou recebendo, e a palavra de Jesus está gerando movimento, está gerando posicionamento. Esse homem se movimenta, esse homem se posiciona. Levante-se, quer ver mudar? Levante-se. Quer ver diferença? Levante-se. Levante-se dentro da casa. Levante-se na vida familiar. Levante-se na igreja. Se posiciona debaixo da palavra, debaixo da orientação, debaixo daquilo que Ele está falando. Essa palavra está trazendo despertamento. Querido, não seja um frequentador de igreja. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus não nos chamou para isso, para vir, sentar, levantar, não. A gente vem aqui para receber, para quando sair, fazer a diferença lá fora. Posicionados, se levantar debaixo de uma palavra, para dizer, eu vou fazer a diferença no meu lar, eu vou fazer a diferença na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Você não vai nem precisar falar que você foi no culto, as pessoas vão ver que você esteve com Deus, que você passou tempo com Deus, que você recebeu uma palavra, que você recebeu uma direção da parte de Deus. Então nós vemos isso acontecendo. Sabe, Jesus chama esse homem para o meio, manda que ele se levante. Era como se dissesse assim, olha, você vai continuar aí sentadinho, você vai continuar aí, porque no nome de Jesus é o fim da geração mimimi, uma geração cheia do Espírito, pronta para enfrentar o que tiver que enfrentar, no nome de Jesus. Se é pela minha família, se é pela minha casa, se é pelos meus filhos, se é pela minha fé. Golias, eu não vou correr. Pode se preparar que vai ter combate, pode se preparar que vai ter luta. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, você vai ficar aí sentadinho, como se nada estivesse acontecendo. Você vai ficar aí no teu cantinho, como se você não estivesse entendendo que hoje está aqui aquele que pode curar não apenas a sua mão, mas todo o teu corpo. Não apenas o teu corpo, mas a tua alma, o teu espírito, a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua história. Você vai ficar sentadinho aí, você vai ficar num cantinho aí. Não tem como ficar. Levante-se e venha para o meio. Quem é esse homem que Jesus chama para o meio? É um homem que tem uma limitação. É um homem que tem uma limitação aparente, uma mão ressequida, uma mão mirrada, uma mão que não está em conformidade com o restante do corpo. E sabe tudo que uma pessoa limitada assim quer? Ela quer passar desapercebida. Ela não quer que ninguém anote. Ela não quer que ninguém veja a limitação. Ela não quer se expor. Ela já procura os cantos. Ela já procura os lugares, mais isolados. Porque tudo que ela quer é não ser notado. Literalmente, tudo que essa pessoa quer é ficar no seu canto. Tudo que ela quer é isso. Talvez tem gente aqui que está dizendo para o Espírito Santo faz dias, não, tudo que eu quero é ficar no meu canto. Tudo que eu quero é ficar no meu canto quietinho, porque eu tenho a minha limitação. Mas hoje Ele tem uma palavra para você, e Ele está te chamando para o meio, porque meio não é canto. E esse homem talvez estava desse jeito, olha, quero ficar quietinho no meu canto. Sabe, se nós queremos ser curados, nós precisamos entender,
Se nós desejamos isso, ser curados, nós vamos ter que entender essa necessidade de ouvir, de corresponder, de se entregar a uma palavra de Jesus, porque Ele está dizendo: vem para o meio, né? Então, alguém assim não ia querer se expor. Nós não queremos que ninguém saiba que nós temos uma limitação. Eu não quero. Eu quero que as pessoas saibam da minha força. Eu quero que elas saibam do meu bíceps forte, mas da minha mão mirrada não. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Eu quero que elas saibam naquilo que eu sou forte, mas aquilo que eu sou fraco esconde. Engraçado, porque com Deus é exatamente ao contrário. A gente quer expor a nossa força. Não, o irmão não precisa saber que eu tenho uma fraqueza. A igreja não precisa saber que eu tenho uma limitação. Não, só precisa ver o quão forte eu sou. Mas Deus vai dizer que é na nossa fraqueza que Ele aperfeiçoa o seu poder. É na nossa fraqueza que Ele nos faz forte. É quando nós reconhecemos a nossa limitação que o Deus que é ilimitado começa a operar de maneira sobrenatural na nossa vida. E aí esse homem está aqui com uma situação: olha, eu tenho a mão mirrada. E talvez nós diríamos: olha, ninguém precisa saber que eu tenho a mão mirrada. Ninguém precisa saber que eu estou leproso. Ninguém precisa saber que eu estou com câncer. Ninguém precisa saber que eu sou cego. Ninguém precisa saber que eu sou surdo. Ninguém precisa saber. Irmão, dá ou não dá para perceber que uma pessoa é cega? Uma pessoa precisa falar para você que ela é cega, para você identificar que ela é cega? Uma pessoa precisa, um mudo precisa falar para você que é mudo? Um surdo, você não fala às vezes alguma coisa para alguém assim, ele não escuta, às vezes você fala assim: está surdo? O surdo precisa te dizer que ele é surdo para você identificar? Sabe, isso só nos mostra que não adianta a gente querer maquiar aquilo que está aparente. Não adianta a gente querer expor aquilo que de fato não é. Se Deus não tem problema com a nossa fraqueza, pelo contrário, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos fortalece nela. Nós também não deveríamos ter, né? Então esse homem tem essa limitação. Sabe, o nosso problema é que nós queremos contar testemunhos, mas não queremos expor processos. Nós queremos ter um testemunho para contar, mas nós não queremos expor o processo pela qual Jesus irá nos curar. Nós queremos vir aqui e dizer: Jesus fez, mas depois que Ele fizer, porque se eu não, irmão, quem não expõe o processo, não tem confiança naquilo que Ele vai fazer. Quando a gente esconde um processo só esperando o resultado para poder contar, eu não tenho confiança que Ele vai fazer. Eu não posso te dizer o que Ele vai fazer, da forma que Ele vai fazer. Ele pode curar, e se Ele curar, eu vou ter testemunho para contar. Mas se Ele não me curar e eu morrer, eu vou para a glória. Tem testemunho para contar do mesmo jeito. Só que não sou eu que conto. Alguém vai contar por mim. Morreu, mas foi para o céu. Morreu, mas foi para a eternidade com Jesus. O problema é que quando a gente não tem a disposição de expor o processo, nós estamos apresentando que nós não confiamos que Ele faz, e que aquilo que Ele faz é o melhor. Talvez Ele não nos coloque no lugar que queremos, da forma que queremos, mas deixa eu dizer, aonde Ele quer, como Ele quer e no tempo que Ele quer, é muito melhor do que nós possamos imaginar. A forma que Ele tem é muito maior e melhor do que aquilo que nós possamos desejar. Por isso, não tenta, né, cobrir o processo. Jesus não dá testemunho para quem não vive processo. Até porque o processo faz parte do testemunho. Se a gente quer ter um testemunho para contar, a gente vai ter que suportar o processo. Você vê testemunho de pessoas que antes eram de um jeito, agora são diferentes, mas você viu, e aí você fala: meu Deus, quando eu me lembro como ele era, e agora quando eu vejo como ele está, eu falo: uau, como Deus é poderoso para fazer, e se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Quando eu digo não expor processos, irmãos, não é ficar de choradeira: está difícil, não é isso. Eu estou no vale, mas Deus está comigo, porque Ele me prometeu que estaria comigo todos os dias. Eu estou no vale, mas a sua vara e o seu cajado me sustentam, me confortam, estão comigo, né? É viver o processo. Então aqui esse homem, ele tinha essa limitação, e ele vai expor isso, ele vai obedecer a Jesus, e ele vai para o meio, ele se levanta. Talvez se fosse hoje um de nós aqui com uma mão mirrada, você ia dizer: não, eu não vou, as pessoas vão ver minha mão mirrada, eu vou ser envergonhado. Se eu mostrar minha mão mirrada, eu vou ser envergonhado. Deixa eu dizer, expor a nossa limitação não traz vergonha,
expor a nossa limitação vai glorificar a Deus. Se a gente tenta esconder a limitação, a gente está preocupado com a nossa reputação e não com Jesus ser glorificado. Olha, está aqui, a mão é mirrada, eu não posso, eu não consigo, mas eu estou diante daquele que pode me curar, eu estou diante daquele que pode fazer ela voltar aquilo que ela já foi, eu estou diante daquele que é capaz de fazer ela se tornar ainda melhor. Alguém crê nisso? Alguém recebe isso? Isso faz sentido para a vida de alguém? Sabe, esse homem, ele interage, então ele está correspondendo. Era como se Jesus dissesse para ele assim: deixe os outros verem a sua limitação. Deixe que os outros vejam a área em que você é limitado. Por que isso é importante? Porque eles vão ver o que eu vou fazer na tua área de limitação. Porque da mesma forma que eles enxergam a tua limitação, eles vão enxergar aquilo que eu faço na vida de alguém que mesmo limitado, decidiu ouvir, corresponder e se mover a partir de uma palavra. Deixa eles verem, não tenta esconder, vem para o meio, deixa que todo mundo veja a tua limitação. Por quê? Porque vai ser a última vez que eles vão te ver dessa maneira, vai ser a última vez que eles vão ver você dessa forma. Por que a gente continua culto após culto mirrado? Por que a gente continua mês após mês ressequido? Porque eu não posso expor, não posso mostrar. Não, deixa ver, e deixa eles saberem que é a última vez, porque Jesus te chamou, Jesus te levantou, Jesus te posicionou, você veio para o meio e Ele vai te curar. Isso é só para lembrar. Quando eles lembrarem da mão ressequida, eles lembram daquilo que Jesus fez na tua vida. Você já foi ressequido, mas não é mais. Esse homem já teve a mão mirrada, mas já não é mais. Sabe, lembra dos mestres da lei e fariseus? Que eu disse o que? Como eles se movem sorrateiramente, escondidos, ali ó. Mas Jesus não, Jesus é claro, transparente. Sai do canto, vem para o meio. Levanta-se, fica de pé. Já pensou todo mundo sentado e ele mandar você levantar? A gente fala, não, que vergonha. Não, não é vergonha, é privilégio, é honra. Ele vai me curar nessa noite. Ele vai me curar nesse dia. Não está me expondo para matar, não, está te levantando para curar, está te levantando para te devolver vida, está te levantando para te ativar, está te levantando para te acelerar. Olha, vem para o meio. Isso é tão lindo, o que Jesus está fazendo. Se os mestres da lei e fariseus se movem de maneira sorrateira, nas sombras, Jesus se move de maneira clara e transparente. Vem para o meio. Vem para o meio também significa o quê? Se envolva. Porque quem está no canto não está no meio, e quem não está no meio não está envolvido. Quem está no canto está dizendo assim, não, eu sou bom demais para me misturar com essa turminha. Quem está escolhendo os cantos está dizendo, eu não quero fazer parte. Quem escolhe os cantos está dizendo, eu não quero estar envolvido. Só que a gente precisa entender um detalhe importante aqui. Jesus chama ele para o meio, e ele, ao vir para o meio, automaticamente se aproxima de Jesus. Jesus não estava chamando ele só para o meio, Jesus estava chamando ele para mais perto. Esse é o nosso problema, e é isso que nós precisamos cuidar. Nós precisamos ter cuidado para na nossa religiosidade não estar afastado daquilo que Jesus está bem próximo. Jesus chama para o meio, mas ao chamá-lo para o meio, Jesus o chama para perto, Jesus o chama para próximo, Jesus o chama para uma proximidade. E às vezes nós corremos o risco de dizer, não, eu não me envolvo com isso, eu não me aproximo disso. Mas quem está chamando? Quem está dizendo, vem para o meio? Quem está dizendo, não fica num canto? Quem está dizendo, se envolve? Quem está dizendo, participa? É Jesus. Então, na religiosidade vazia, nós corremos o risco de estarmos afastados daquilo que Jesus está próximo. Nós corremos o risco de estarmos afastados daquilo que Jesus está fazendo. Então, muitas vezes nós não provamos de milagres em nossa vida, por quê? Porque simplesmente não damos à palavra de Deus o seu devido valor. Tudo que nós podemos viver a partir de hoje não tem a ver com a palavra de um homem, tem a ver com a palavra de Deus.
O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que Jesus viu aquele homem, liberou uma palavra: levante-se e vem para o meio. O que mudou a vida daquele homem foi ele ter dado valor à palavra de Jesus. Nós não vamos poder usar ao nosso favor, não. Jesus está aqui na minha lista de presença, que eu estive no culto, que eu participei daquele culto. Ele vai dizer: você esteve de corpo presente. Mas o que eu queria não era que você estivesse, o que eu queria é que você correspondesse com aquilo que eu liberei. Há uma palavra sendo liberada que pode mudar a história da nossa vida hoje ainda. Eu confio, eu creio, eu tenho fé. Nós podemos ter chegado a esse lugar, talvez não como alguém que tem uma mão mirrada, mas pior do que ter uma mão mirrada é ter um coração mirrado. Pior do que uma mão mirrada que não tem ação, é um coração ressequido, que já não tem mais emoção, que já não recebe mais nada. Talvez fomos feridos na caminhada e agora a gente culpa todos e tudo por aquilo que a gente viveu no passado. Mas entenda algo, porque quem de nós nunca disse assim: não, a forma que eu recebi a paternidade na minha vida fez isso. A forma que eu recebi que eu fui liderado na minha história ministerial fez isso. Não, evangelho não tem a ver com o pai que eu tive. Evangelho tem a ver com o pai que os meus filhos terão. Evangelho não tem a ver com os líderes que eu tive. Evangelho tem a ver com o líder que os meus liderados terão. Alguém entende isso? Faz sentido para alguém isso? Talvez meu pai não foi bom, mas eu agora em Jesus posso ser um bom pai para os meus filhos. Talvez o meu líder lá atrás não foi bom, mas hoje, vivendo em intensidade com Jesus, eu posso ser um bom líder para os meus liderados. Talvez a minha mãe não foi uma boa mãe, mas hoje você, vivendo em Jesus, pode ser uma boa mãe para os seus filhos, porque isso é o poder do evangelho. O nosso problema é que a gente fica numa posição de vitimismo, e ninguém aqui deveria viver nesse lugar. Nós não estamos desprezando o sofrimento de ninguém. Tem gente aqui que já passou por coisas que eu mesmo não suportaria. Eu te respeito, eu te amo, eu oro por você, oro para que Jesus te fortaleça cada vez mais e que Ele te aperfeiçoe para que você possa testemunhar de maneira poderosa o que nele você já venceu. Mas saia desse lugar de vitimismo. Você foi uma vítima, e isso é real. Ser vítima é uma coisa: fizeram algo para mim, eu fui vítima. E o que é vitimismo? Carregar aquilo que aconteceu para o resto da vida. Eu não consigo fazer isso porque lá aconteceu. Alguém aqui tem mais de 2.000 anos de vida? Não, você veio agora, me ajuda a fazer essa conta. Alguém aqui tem mais de 2.000 anos de vida? Não, sem dúvida. Alguém aqui, e vai me ajudando, porque nós vamos glorificar Jesus nessa noite. Alguém aqui há 10 anos foi ferido? Daqui para 10 anos foi ferido? Emocionalmente, fisicamente, alguém foi? Levanta a mão. Fica com a mão levantada só um pouquinho, me ajuda. Alguém aqui há 20 anos foi ferido? Está entendendo? De 0 a 10, de 0 a 20. Alguém aqui há 30 anos atrás foi ferido? Levanta a mão. Alguém aqui há 40, 50. Alguém aqui nunca foi ferido? Tem alguém aqui que nunca foi ferido? Não, só tem gente que não quer expor a ferida. Mas todos nós já fomos feridos algum dia. Por que eu fiz essa conta? Talvez a pessoa aqui que sofreu a ferida mais antiga foi há 60, 70 anos. E não sou eu, irmão. Me olha assim. 60, 70 anos. Por que eu digo isso? Porque se alguém te feriu há 70 anos, alguém já te curou há mais de 2.000 anos atrás. Antes de você ser ferido, alguém já tinha promovido, produzido e manifestado cura. Antes mesmo de alguém te ferir, já havia alguém no céu preocupado em te curar, em te restaurar, em te reabilitar, em te colocar de pé de volta. Antes da ferida já tinha cura, já tinha. O nosso problema é que nós não confiamos na palavra. Lembra no Éden? Caiu, tem queda, tudo bem, mas fica tranquilo. Caiu.
houve a queda, houve a separação, mas fica tranquilo, porque aqui nesse mesmo jardim eu quero liberar a palavra, a promessa de que vai haver restauração, de que vai haver restauração. Virá um que pisará a serpente. Aleluia, aleluia, aleluia. Houve queda, mas já tinha a promessa de restauração, porque Deus não é pego de surpresa. Então antes da ferida já tem cura. Só que o vitimismo me impede de viver essa cura. Eu me apego nesse lugar, está entendendo? Você foi vítima. O que fizeram não deveriam ter feito. Ninguém merece ser ferido, ninguém, pelo pior que seja, ninguém merece. Mas antes da ferida já havia cura. Por isso saia desse lugar de vitimismo e venha viver o que Jesus tem para você. Muitas vezes nós não vivemos o milagre porque não damos ouvidos, não damos o devido valor àquilo que ouvimos da parte do Senhor. Verso 10, então Jesus, a Bíblia diz, então olhou nos olhos de todos. E eu amo o meu Jesus, que Jesus é hero. Jesus é, Ele olha. Eu sei o que vocês estão pensando, mas o que vocês pensam não me mete medo. O que vocês pensam não vai me fazer, não vai me impedir de fazer o que eu tenho para fazer. Mesmo sabendo o que vocês pensam, o que Jesus olha? Jesus está olhando e dizendo assim, dá uma olhada que eu vou fazer aqui, ó. Eu sei o que você está pensando, eu sei o que está aí na tua mente, eu sei qual é o teu pensamento. E ele diz então, olha, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem que ouviu a palavra, correspondeu com a palavra, interagiu com a palavra, e ele disse, estende a sua mão. O que Jesus disse àquele homem? Diga bem alto, estende a sua mão. O que Jesus disse àquele homem? Estende a sua mão. Jesus não disse para ele, a tua mão está curada. Jesus não disse para ele, eu curo a tua mão. Jesus não falou isso. Jesus falou, estende a tua mão. Mas a mão é mirrada. Se Jesus manda estender, eu só estendo se eu tiver fé, se eu confiar naquilo que Ele está falando, se eu acreditar naquilo que Ele está falando. Hoje Jesus está falando aqui que aquilo que estava atrofiado na tua vida, aquilo que já estava até mesmo decretado morte, hoje Ele está dizendo, estende, estende, porque vai viver. Estende, porque vai voltar a ter movimento. Estende, porque vai voltar a ter ação. Estende, porque vai cumprir o propósito. Sabe o que eu entendo? É que Jesus, ao dizer para ele estender, e a Bíblia diz, e ele estendeu e a mão foi restaurada. Então aquele homem ouviu Jesus, mais do que isso, decidiu corresponder, interagir, obedeceu o que ouviu, mesmo que isso significasse se expor. Ele se levanta, sai dos cantos, sai das sombras, se posiciona, vem para perto, vem para o meio, vem para perto de Jesus. E perto, Jesus não diz, está curada a tua mão. Perto de mim vai acontecer o que você quer. Perto de mim está aqui, ó, receba, é a cura, está curado. Jesus não falou isso, ainda que Ele faça, e Ele pode, do jeito que Ele quiser. Mas o que eu entendo? Quando Jesus não fala para ele, tua mão está curada, mas falou para ele, estende a sua mão. E se você pegar, irmão, glorifica, porque você é crente pentecostal avivado. Jesus não falou para ele, a sua mão está curada. Jesus falou para ele, estende a sua mão. O que eu entendo? Jesus olha para todos, vê que todos estão olhando, e agora diz para ele, faz perto de mim aquilo que antes longe de mim você não podia fazer. Agora do meu lado, agora perto de mim, agora no meio, agora envolvido, você consegue fazer o que antes longe, distante, você não fazia.